Vamos dar início a mais uma reunião de adoração, de louvor, de palavra, onde vamos aprender mais do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Feche seus olhos, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus e Pai, nós primeiramente pedimos perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos Senhor. nossos erros, nossas atitudes, Senhor. Perdoe-nos por tudo que nós temos feito que não tem lhe agradado. Limpe o nosso coração e venha nos encher nessa noite com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que não seja mais uma noite comum, mais uma noite apenas que nós viemos aqui e ouvir a Tua palavra, não, mas que seja uma noite especial, uma noite de bênção sobre as nossas vidas. Derrame todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por cada vida que está aqui presente, Pai, que veio com o coração disposto a te adorar e te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por cada um que está aqui se faz presente. Em nome de Jesus Cristo, venha abrindo os caminhos. Se alguém que está por vir, Senhor, venha cair por terra todo empecilho, toda barreira, todo levante do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, se faça presente aqui no nosso meio nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o seu nome seja glorificado, seja exaltado. Receba o nosso louvor, a nossa adoração desde já, Senhor, com um cheiro suave e agradável diante da Tua presença. Nós te apresentamos cada louvor que vai ser entoado aqui, Senhor, cada adoração. Nós te apresentamos desde já a palavra que será ministrada. Usa a vida do pregador, da pessoa que vai ministrar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que seja o Teu Espírito Santo a usar a vida dela, a boca dela para falar conosco, Senhor. Que desde já a Tua palavra já vai produzindo efeito e o resultado no coração, Senhor, das pessoas que forem ouvir. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a Tua palavra guardada no nosso coração. Nós te apresentamos desde o primeiro louvor, Senhor, a primeira oração, até a bênção final, a bênção apostólica, Senhor Deus. Os ofertantes, desde já nós abençoamos a vida de cada um. Em nome de Jesus, se faça presente aqui, Senhor. Se agrada de nós queremos apenas te adorar e te exaltar. Fale conosco, Senhor. Que seja um momento maravilhoso diante da Tua presença. Nós queremos sentir mais de Ti. Nós queremos Te glorificar, exaltar o Teu santo nome, Senhor. Não importando as circunstâncias, não importando se tem 2 ou 3, não, Senhor. Em nome de Jesus, venha preparando, Senhor, os caminhos, os lugares, nossos ouvidos. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que será ministrado aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Santo Teu nome, Pai. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Santo Tu és. Santo Tu és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Santo Teu nome, Senhor. Aleluia. Santo Tu és, Pai. Santo Tu és, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2, 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. A honra é tua, Senhor. Aleluia. O louvor é teu. Santo. O domínio pertence a ti, tudo está em tuas mãos. Glórias a ti. Estamos aqui para render louvor e adoração a ti. Só tu és digno de receber, Senhor. Oh, Todo aleluia. louvor, todo aplauso, toda exaltação, só tu és digno. Glórias a ti, Só tu Pai. és digno. Só tu és digno, Senhor. Ai, incomparável. Aleluia. Aleluia. Santo és, Pai. Santo és, Senhor. Aleluia. Santo Só és. tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Exaltado para todo sempre. Santo tu és, Pai. Santo Jesus. Somos teus, somos teus. Incomparável, incomparável és. Maravilhoso tu és, Senhor. Seja exaltado, Pai. Tu és, Senhor. Seja exaltado, Senhor.
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que deles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Nos rendemos a ti, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que deles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és Deus Criador. Juntamente com os anjos, Senhor, juntamente com todos os seres celestiais, juntamente com toda a criação que te adora, seja entronizado agora, Senhor. Adoramos, Pai. Seja entronizado agora, Senhor.
Que a nossa adoração se una à adoração celeste. Adoramos, Senhor. Para dizer o quanto o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Obrigado pela honra de poder fazer isso. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos tirado do lamaçal do pecado. Por ter nos escolhido desde o ventre da nossa mãe. Para estarmos aqui em todo louvores e adoração ao Senhor. Por podermos exaltar o Teu nome através das gratidões. Através de palavras dos nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Dizemos que toda a força, todo o poder, todo o domínio pertencem a Ti. Aleluia, Jesus. Santo Tu és, Pai. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Santo Teu nome, Senhor. Aleluia. Santo Tu és, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Senhor dos Senhores, te exaltamos, Obrigado, te Senhor. exaltamos. Obrigado, Senhor. A honra é tua, Senhor. Só Tu és digno, só Tu és digno, Senhor. Exaltado, santo, santo, santo. Santo, 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 Glórias a Ti, Pai. Santo Tu és, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Tu és, Pai. Santo é Teu nome, Senhor. Santo é Teu nome, Pai. Oh, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Deus.
buscar essa palavra desse texto. Aleluia. Não existem impossíveis para Ele. O Deus Criador dos céus e da terra decidiu nos escolher em amor pelo sangue do Filho dele. Decidiu nos escolher e nos deu direito a uma herança. Nos deu direito a melhor de todas elas, que é viver na eternidade com Ele. Mesmo não sendo merecedores, Ele nos amou. Ele entregou o melhor dele por nós. E por isso a Ele entregamos o nosso louvor todos os dias. Talvez o mundo nunca entenda a gratidão do nosso coração. Talvez o mundo nunca entenda a alegria de estar em um lugar, em determinados dias, para dizer que agradecemos por tudo que temos, muitas vezes sem nem termos tanto assim. Mas a presença do Senhor não tem preço. Vale mais do que todo ouro que o mundo possa ter. O que Ele fez por nós e o que Ele se propõe a continuar a fazer todos os dias é algo imensurável. Só alguém que ama muito para não desistir de nós. E por isso, Senhor, a Ti todo o nosso louvor, a Ti toda a nossa rendição, a Ti toda a nossa adoração. Somos Teus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou amar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Exaltado para todo sempre, sempre seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Exalta a tua glória, te damos, Senhor. Glórias a ti, Aleluia, Pai. aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado és tu, Pai. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor Jesus. Vamos estar orando pelas crianças, pela pastora Elisângela, que vai estar ali ministrando para as crianças. Eu já queria que a Ana Júlia viesse aqui à frente. Vem aqui à frente, Ana Júlia, em nome de Jesus. Na hora que nós estávamos adorando, fala assim: tem que orar, né? Fala aí. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Porque ela está pregando aqui. Oh, glória. Aleluia. Senhor, diante da tua face e da tua presença nós estamos. Aqui está a vida da tua filha, Senhor, diante de ti. Queremos primeiramente apresentá-la, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Mas, Pai, nós rejeitamos todo e qualquer espírito de enfermidade, todo tipo, Senhor querido, de lesão, todo tipo de dor, tudo aquilo que veio, Senhor, afetar ossos, ou afetar nervos, articulações, ou qualquer tipo, Senhor querido, de musculatura na vida, Senhor, da Ana Júlia. Desde já damos uma ordem: todo espírito de enfermidade, fora agora, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. E agora a cura se estabeleça, Senhor. A cura se estabeleça no seu corpo, a cura se estabeleça, Senhor, em seus ossos. Nestes ossos da coluna todos sejam alinhados juntamente com estas vértebras, Pai, e todo este sistema nervoso. Que a sua graça, a sua cura sejam revelados, Pai. E nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que faz. Então, que todo mal, toda opressão e tudo aquilo que veio contra a vida agora da Ana Júlia, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Te agradecemos pela sua cura, te agradecemos pela sua libertação, te agradecemos pela sua bênção na vida da sua filha, em nome de Jesus. Amém. Consagramos este período onde, Pai, eles ficarão ali, Senhor, neste culto, ou nestas palavras, ou em tudo que está sendo ensinado, em nome de Jesus. E que o Senhor continue protegendo-os, guardando-os, livrando-os de todo mal e fazendo com que sua graça seja manifesta. Que eles cresçam no seu entendimento, conhecimento e na sua sabedoria, Pai. Graças te damos, continue dando, Senhor, a sabedoria necessária para a tua serva Elisângela continuar fazendo, Pai, aquilo que o Senhor a chamou a fazer. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de amar os tênis depois, tá? Aleluia. Receba a cura. Aleluia.
Oh, glória! Isso daí é bênção de Deus, né? Oh, glória a Deus! Amém, irmãos? Graças a Deus estamos em mais esta noite. E vou dizer, uma semana muito atípica, né? Uma semana bem diferente das outras semanas. Mas é aquele negócio. O posicionamento é nosso e sempre vai ser nosso. Não adianta. Não adianta nós querermos fazer diferente. Sempre o posicionamento vai ser nosso. Então, é aquele negócio, não tem aquele eu gostaria, ou eu faço ou eu não faço. O gostaria já é dúvida, então você não vai fazer, ponto final. Então, e é diante disso que o Senhor, Ele quando fez com que eu lesse este livro de Provérbios, hoje pela manhã, e também eu vou usar este mesmo capítulo de Provérbios, então, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. E a hora que estava vindo para cá, é tão tremendo, né, que o Senhor deu o tema dessa pregação. Pode não estar implícito o que está sendo escrito. Então, em Provérbios capítulo 16, versículos 2 e 3, o Senhor deu o seguinte tema: sonhando os sonhos de Deus. Que muitas vezes nós limitamos o agir de Deus porque nós queremos fazer as coisas do modo que nós achamos e não do modo que Ele preparou para nós. E o Senhor, Ele falou comigo algumas particularidades que já quero compartilhar com os irmãos. Então, façamos a leitura. Provérbios capítulo 16, versículos 2 e 13, diz assim: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor, quando eu terminei de falar isso, Ele falou assim para mim: olha que tremendo, você só luta por aquilo que você acredita. Como assim você só luta por aquilo que você acredita? Se você acredita que você está enfermo, você luta pela sua enfermidade. Olha que interessante. Como? Eu tenho isso, eu estou limitado nisso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Não são essas palavras? Então você está fazendo o quê? Você está lutando para dizer que você está enfermo. Olha que interessante. Então quer dizer, nós só lutamos por aquilo que nós acreditamos. E quando o sábio ele descreveu esta parte de Provérbios, por isso que eu disse, ele fala assim, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos. Aí você fala assim, não tem nada a ver. Então pense comigo. Ele está nos motivando aqui a viver pela fé e não a viver mais pelas coisas da carne que outrora nós tínhamos estabelecido. E quantas vezes nós, olhando este versículo, nós continuamos o processo que nós mesmos colocamos em nossa vida, sem reparar nos princípios e naquilo que o Senhor já nos ordenou a fazer. E aí, diante disso, perceba, para nós, ou melhor, se nós quisermos viver os sonhos de Deus, nós temos que atentar para algumas particularidades, não é? E uma delas é este início desse versículo. Por que estou dizendo isso? Porque assim, o Senhor falou tão claramente hoje, porque, como eu disse, a semana foi uma semana muito atípica. Então, imagina, né? São 2 velórios, são algumas coisas fora de rotinas, são algumas atitudes que você tem que tomar, algumas orações que você tem que fazer, alguns lugares que você tem que estar, mesmo fora da sua vontade, porque você tem que estar naquele lugar. E aí você fala assim, mas como assim? Então, primeiro ponto, quando acreditamos em nossa vontade para traçar o nosso caminho, nós estamos agindo segundo a carne. E como assim? Sabe,
aquele negócio do automático? Ou, Senhor, seja feita a minha vontade e não a sua? Sabe aquele negócio de, ei Senhor, obrigado. E eu vou até falar uma particularidade que eu e a pastora Elisângela nós estávamos conversando em casa. E isso é tremendo, olha que interessante. Pela carne, perceba bem, tá? Pela carne, Senhor, e perceba se não é a carne, Senhor, já estou dando meu dízimo, e lá em Malaquias diz que eu posso fazer prova do Senhor. Carne, espírito, Senhor, está aqui. O que me custa para que sua glória seja revelada? Por quê? Não é o entregarmos, mas sim como nos comportamos diante daquilo que entregamos diante do Senhor. Ou seja, qual é a nossa oração diante daquilo que estamos fazendo? Porque muitas vezes a gente faz até essa jogada, né? Porque a carne, a alma, ela fala, não, já dei, então agora eu tenho que viver. Pera, você deu algo que o Senhor pediu para você, perfeito, mas e a administração dos outros que estavam na sua mão? Acontece o quê? Carne diz o quê? Eu estou esperando o milagre de Deus. Espírito, Senhor, me ajude a prosperar com aquilo que está em minhas mãos. E quando eu li essa primeira parte, é sempre assim, né? O Espírito de Deus, ele começa a te mostrar, ele fala, seja feita a minha vontade, não a do Senhor. E quantas vezes nós vemos isso acontecendo no decorrer dos anos e em várias igrejas que nós vamos? Faça a prova do Senhor, não é? Tá. Fazer prova do quê? Fazer prova que muitas vezes nós somos incompetentes para poder administrar aquilo que está na nossa mão. Como a gente vai fazer prova? Não dá para fazer prova se nós mesmos perdemos o controle daquilo que Deus nos deu em nossas mãos. A pergunta está ao contrário: Senhor, é a sua vontade ou é a minha? Ponto, é só isso. Então por isso que o sábio, ele começa a desenrolar e fala assim, por que ele faz isso? Entenda bem, aí a gente vai voltar àquilo que nós estamos conversando já há alguns meses, e o Senhor tem falado conosco, mas parece que assim, a gente está percebendo umas coisas e não outras. Qual? Perceba bem, ele pega e continua o versículo falando, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Então quer dizer, primeiro a gente começa, seja feita a minha vontade e não a sua, não é? E ainda usa a palavra para poder dizer, não, está aqui, ó, eu entreguei, tá, você entregou o quê? Qual intenção, qual motivação? Troca, barganha? Entende? Quando eu estou falando, não estou falando só de vida financeira, compreenda, tá? Estou falando tudo. Eu oro, eu jejuo, eu busco, eu faço, eu tenho revelação. Antes da pessoa falar, eu já sei o que é, mas eu continuo passando pelas mesmas coisas. Por quê? Eu estou fazendo o que Deus mandou, mas com a motivação errada. Não adianta. Não adianta. Deus não vai fazer o que Ele tem para fazer. Ele não tem como viver os sonhos de Deus se a motivação não estiver alinhada à vontade dele. E aí ele descreve, ele dá continuidade, dizendo assim para nós. Ele fala assim: o Senhor julga e Ele examina o que? As nossas motivações. E aí o Senhor, ele falou assim: nós estamos percebendo quais são as nossas intenções quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, porque é a partir daí
que o Senhor começa a fazer com que a glória dele seja revelada. E aí a carne, ela deixa de tomar o primeiro lugar na nossa vida, para que o Espírito Santo comece a assumir. E essa semana o Senhor ele começou a falar assim, de um modo um pouco mais direto comigo, que a motivação errada nos afasta dos sonhos de Deus. Como assim? Eu até no devocional coloquei uma frase que o Espírito Santo testificou muito no meu espírito. Ele falou assim: quantas vezes você matou os seus sonhos para você satisfazer os sonhos dos outros, e hoje você fica pensando sobre tudo aquilo que você poderia ter se você corresse atrás dos seus sonhos? Mas muitas vezes nós não tínhamos o entendimento espiritual do que era, e acabamos, ou de uma maneira, sendo frustrados nisso. Mas o Senhor ele disse: e quantas pessoas que têm este entendimento e continuam fazendo sempre as mesmas coisas, em vez de fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou e só obedecer o básico, o simples. E o que é o simples? Só faça o que o Senhor te chamou para fazer. Ele nos chamou para orar, Ele nos chamou para meditar na palavra, Ele nos chamou para jejuar, Ele nos chamou para pregar o Evangelho. Tem alguma dificuldade? Tem. A motivação e a intenção nossa estão pelo Espírito ou estão pela carne? Pela carne, não tem tempo. Pela carne, sempre há outras prioridades do que buscar a presença. Não é? A carne não faz isso? Faz. Por quê? O que é mais fácil? Eu tenho que pensar no meu sono do que pensar naquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Mas agora não é eu não vivo mais, ou seja, Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, o que acontece? É a vida dele que eu vivo, não mais a minha. E qual o evangelho está sendo pregado? Faça, Senhor, a minha vontade, que eu vou usar a sua palavra para lançar palavras positivas. E quem sabe o universo não vai chegar e não vai vir até mim. Esse evangelho. O evangelho é esse: ou Senhor, eu oro, eu jejuo, eu busco, mas olha, estou sendo tão vitimizado, ninguém olha para mim. Pera, o evangelho disse isso? Não. Jesus disse: eu te amei primeiro com o meu amor. Acabou, ponto final. Acabou, ponto. Ou seja, Ele nos amou primeiro. E este amor de entrega, este amor de renúncia, este amor de uma prostração a ponto de ir para a cruz e depois voltar e ainda direcionar o caminho, ou seja, fazer com que aqueles que estavam emocionalmente destruídos retornar para o lugar da promessa e estar cheios, compreendendo algo que antes deles serem, entenda bem, lá no dia de Pentecostes, é só você olhar lá, ler João, no dia de Pentecostes, eles foram lá para cumprir uma promessa que Deus disse, mas antes, Jesus se apresentou a eles e fez o quê? Vem aqui, vocês não conseguiram compreender exatamente como é, vem aqui, deixa eu orar por vocês, recebam o Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês, para que vocês façam tudo aquilo que lhes foi ensinado. Ou seja, eles foram batizados pelo Espírito Santo antes. O Pentecoste só foi uma confirmação de uma promessa que Deus falou que ia enviar o Consolador, mas eles já foram batizados. E muitas vezes nós questionamos e acabamos falando: não, mas isso, mais aquilo outro. A grande questão de viver os sonhos de Deus é: aonde está a nossa motivação? Aonde está a intenção do nosso coração? Se a palavra não nos alimenta, o que vai nos alimentar? Se a palavra de Deus ela não está trazendo mais o alimento e a água que precisamos, o que
do que estamos nos alimentando? Do que? Então videozinhos, isso aqui, perfeito. É excelente videozinhos, é uma beleza assistir videozinhos. Mas vídeos, eles carregam algo, podem ter sido feitos, manipulados e ditos de uma maneira só para poder emocionalmente te constranger. Mas a presença é diferente. E acabamos ficando presos aonde? Na minha vontade. E aonde? Na motivação do meu coração. Por isso que a palavra é muito clara e fala o quê? O que deve se guardar, guarda o teu coração. Porque de lá procedem as saídas da vida. Então, se é de lá que procede, então o que o Senhor Ele quer fazer conosco, e o que o Senhor Ele quer mostrar para nós neste dia? Olha que interessante. Eu não sabia quantas pessoas viriam, não perguntei para o Senhor quantas pessoas estariam, mas uma coisa eu tinha entendido, que o Senhor Ele quer fazer algo conosco, mas este algo Ele só vai fazer se nós quisermos. E quem não quiser não vai estar, e ponto final, acabou. Não tem esse negócio de lamentações, não tem esse negócio de não tive o cuidado. Não, nós somos os cuidadores. Compreenda isso, nós somos os cuidadores. Enquanto a gente fica muitas vezes preocupado com algumas coisas, dentro tem pessoas morrendo fora que não estão recebendo a palavra do modo que é e não estão sendo cuidadas. E muitas vezes há uma vitimização dentro para não sair para fora. Sabe por quê? Porque tem medo, porque tem receio, porque a motivação do coração está o quê? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E na verdade como a pessoa quer dar aquilo que ela nunca recebeu, porque nunca deixou com que Deus habitasse completamente dentro dela. E essa é a verdade que nós temos que carregar. Deus nos chamou para algo, e esse algo que Ele nos chamou, Ele não nos chamou para brincarmos, não nos chamou para discutirmos, e não nos chamou para simplesmente estarmos. Ele chamou para nós pertencermos e vivermos o reino dEle de uma maneira sobrenatural. Como? Aí ele continua o versículo dizendo, olha que tremendo, ele fala assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem sucedidos. Aí o Senhor fala assim, e agora aí que entra o pensamento através do Espírito. Nós entregamos tudo. Pense, ou seja, consagrar tudo é entregar tudo. Como assim Vamos começar por aquilo que Ele disse para nós e aquilo que Ele falou. O que é consagrar tudo? É colocar tudo, como a gente gostava de brincar muito lá no projeto social, tudo é tudo, não é? Tudo é alguma coisa? Tudo é 99? Não, tudo é 100%, é tudo. Então, como nós temos conversado nos discipulados, e como nós temos conversado durante a semana, quando nós queremos que algo novo venha, ou que seja construído algo novo, qual é a primeira coisa que a gente faz? Tira todo o entulho, tira toda a sujeira, para ver o real estado. E algo que o Senhor ministrou para mim perdão, já volto. Ministrou para mim, para minha esposa, foi, e falou muito direto com ela: Deus quer reforma? Ou Deus quer algo novo? Pense.
Aí isso me deixou pensativo. A reforma, ela vai colocar uma capa nova diante de uma estrutura antiga. Deus pediu reforma para nós? Pense. Ele falou: coloque tudo debaixo da autoridade e da vontade dele. E quando ele fala isso, ele nos lembra do quê? Nos lembra daquilo que ele disse, que não tem como você colocar remendo novo em panos velhos, e não tem como você colocar vinho novo em odres velhos, porque a hora que você lançar aquilo, ou a hora que você colocar aquele pano, o que vai acontecer? O tecido vai se romper, ou o pano vai se romper, ou o odre também vai se romper. Por quê? Porque ele já fez a função dele de se expandir ao máximo daquilo que era, ou seja, a utilidade dele já se foi. Quando aceitamos Jesus e compreendemos quem ele é, ou seja, para vivermos os sonhos de Deus, nós temos que ter essa visão e essa compreensão. O Senhor falou: todas as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Diz reformado, diz colocado sobre o que estava, não, se diz novo. Então este novo ele tem que ser entendido diante de um princípio: o consagrar. Por que o consagrar? O que é o consagrar? O consagrar, em um primeiro momento, ele está dizendo para nós: separar. Você foi separado. Houve uma separação. Você não pertence mais a este mundo. Você não pertence mais a esta terra. Você está como peregrino. Então tudo que você fizer aqui tem que ser para a glória de Deus. Não pode fugir se sua motivação for viver os sonhos de Deus. Se não, o jeito que você está fazendo também. Não é assim? Não é assim que funciona? É, né? Tá tudo tranquilo, vai embora, continua fazendo o que você está fazendo. Mas se for viver os sonhos de Deus, você já começa a fazer essa primeira, o que? A separação. Você entende o que é se separar das coisas desta terra. Se separando das coisas desta terra, você começa a compreender que alguns lugares, algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas palavras, alguns lugares, algumas atitudes não nos servem mais. Ou seja, tudo aquilo que era ou que foi lançado para nós não nos pertence mais. Então nós temos que entender que a sabedoria de Deus começa a se estabelecer porque nós compreendemos que estamos no mundo, mas não pertencemos mais a Ele. Então somos peregrinos que estamos aqui por um tempo para poder fazer ou resgatar uma maior quantidade de pessoas que necessitam deste amor. Então, este primeiro entendimento de separação, ele nos fala que nós temos que também nos santificar. Ou seja, quem é santo é também separado. Então, assim, esta santificação está em atitudes, palavras, pensamentos e intenção, motivação do coração. Vou fazer isso em troca de... Não faça. Não faça. Por favor, não faça. Porque você vai estar fazendo pela carne e não pelo Espírito. Se o Senhor te direcionou, glória a Deus, é pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito produz uma essência maravilhosa que se chama paz. Ele vai trazer esta paz, ele vai colocar esta paz e você vai entender o que é descansar nele. Mas consagrar também está vinculado a uma palavra não muito usada por nós, mas que se nós tivermos o entendimento dela, ela é colocada de outras maneiras, mas se nós entendermos ela fica cada vez mais latente para nós, que é a devoção. O que é você devotar a algo? É você se dedicar, é você ser sincero, é você ser fervoroso. Então, quando nós entendemos o consagrar, não é somente entender a separação, é entender a dedicação,
é entender qual o nível de entrega que nós queremos diante daquilo que o Senhor nos entregou. Não aquilo que as pessoas acham, aquilo que elas acreditam. O problema é delas. O religioso, ele quer isso. Ele quer falar assim, eu preciso de ordem tal para fazer tal coisa. Ele fica lá esperando. Ele já está engessado, o diabo já colocou venda, o diabo já colocou um monte de coisa nele. Ele está ali paralisado e ele fica esperando uma ordem que já foi dada. O religioso, ele sempre fala. Aleluia. O religioso, ele sempre vai optar por não fazer e ainda vai acusar para poder dizer, mas ninguém me disse. Não é? É assim. Por quê? Porque não entendeu o que é essa parte de se dedicar, de ser sincero, de ser o quê? Fervoroso. Porque nós fazemos aquilo que o Senhor nos mobiliza, nos motiva a fazer. Se nós temos uma responsabilidade, um compromisso com o Senhor, nós vamos fazer. Nós não vamos ficar presos às circunstâncias. E eu falo disso porque assim, lembra como aconteceu? Foi que domingo retrasado, acho que foi. Quantas pessoas estiveram aqui no culto enfermas? Estavam aqui, e a hora que nós oramos aconteceu o quê? Simplesmente todas, né? 99,9, podemos assim dizer, né? Porque depois de uma queda você tem que ainda ajustar algumas outras coisas, né? Podemos assim falar, mas aquilo que era espiritual foi tudo. Aquilo que foi condicionado a um nível de guerra foi tudo embora. Por quê? Porque nós estávamos aonde? Com o entendimento voltado para aquilo que o Senhor, Ele nos disse a fazer. Então, se nós temos a vontade, o desejo e a aptidão de viver os sonhos de Deus que nós queremos mesmo, nós temos que entender o que é o consagrar, que é se separar, que é estar dedicado, ser sincero e fervoroso, e também aquilo que o Senhor falou conosco, tem falado conosco já há alguns anos, mas muitas vezes não é entendido. Nós temos que ser a melhor oferta. O que é isso? Não é nada mais, nada menos que adoração. Adoração é o sacrifício. Adoração é a nossa oferta. Por isso que eu falei lá daquela maneira no início, o Senhor aqui, Ele voltou para isso aqui agora. A adoração, ou a oferta, é se entregar a um nível de que você reconhece o poder, a soberania e a autoridade que Deus lhe te deu. E tudo que você for realizar, tudo que você for colocar as mãos, e toda palavra que sair da sua boca, vai ter que ser para modificar o ambiente, modificar o lugar e transformar a vida de uma pessoa. Mas profissionalmente eu não consigo fazer isso. Consegue. Sabe por que você consegue? Que tem muitas pessoas que pisam em outros. Qual é a sua função? Estende a mão e puxa. Não é? Puxa, traz ele. Traz ele. É mais ou menos aquilo. Alguém nasceu sabendo? A prática que vai fazer com que ele saiba, não é? A teoria, ela nos dá condição de falarmos só, mais nada. Mas a prática nos dá condição de resolvermos problemas. Porque a teoria não vai resolver o problema que na prática nós já sabemos como solucionar. A teoria, ela vai sugerir e ainda vai fazer uma menção de quem disse, não é? Nos nossos artigos científicos normalmente é isso, né? Isso pode ser resolvido desta maneira com referência de fulano de tal, vai lá e escreve. Mas na prática é diferente. Na prática nós sabemos o que nós temos que fazer. A adoração não é nada teórico. A oferta não é nada teórica. A oferta é totalmente
prática. E quanto mais nós entregamos, mais nós vemos o resultado de Deus em nossa vida. Então, consagrar não é simplesmente olhar e falar, está consagrado e está apresentado diante de Deus. Não. O consagrar é exatamente pertencer, fazer com que a sua mente entenda a separação, ou seja, ser separado, ser santo, entender esta devoção, que é a dedicação total, que é a sinceridade do seu coração, e é estar fervoroso naquilo que Deus te chamou, e é você ser uma oferta, você ser grato, você realmente ser um adorador diante do Senhor. Porque quando essas verdades do consagrar, que ali o sábio escreveu em Provérbios, começa a fazer parte da nossa vida, como ele termina o versículo? Nós lemos, mas vamos ler lá de novo. Como ele termina? Ele termina assim: quando nós consagramos tudo, ele fala assim: e os teus planos serão bem sucedidos. Olha que tremendo. Lá no finalzinho, né? A segunda parte do versículo. E diante disso, diante desta verdade que o Senhor está nos mostrando, quantas vezes nós, com o entendimento da palavra e com o entendimento daquilo que Deus está revelando para nós queremos ainda questionar a Deus e perguntar: Senhor, fala comigo, não é? Ele vai falar assim: já falei. Eu preciso que você me responda diante daquilo que eu já te disse. E olha que tremendo, quando nós respondemos, nós começamos já a colher resultados. Enquanto as pessoas não respondem, elas se colocam diante de um casulo, aonde elas dão brechas e começam a colocar mecanismos de resistência para poder dizer que estão abandonados. Por que acontece isso? Porque na verdade não houve a compreensão daquilo que o Senhor ordenou a fazer e não querem viver os sonhos de Deus. Porque quem quer viver os sonhos de Deus abre mão de tudo, ou seja, consagra tudo. Começa aqui, vem para cá e deixa todo o seu ser envolvido com isso. Lembra? Os discípulos no caminho de Emaús, só houve o entendimento, ou a visão espiritual deles foi aberta quando eles voltaram novamente a sentar à mesa com o Senhor. Sentar à mesa é estar em comunhão. Sentar à mesa é partir o pão com o seu irmão. Sentar à mesa é a palavra de Deus queimar e você enxergar aquilo que Ele está te ordenando a fazer e você fazer. Jesus só tinha dado uma ordem para eles: ficai todos juntos, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele só falou isso. Mas uns foram para o mar pescar, outros ficaram perambulando na cidade, outros quiseram voltar para a sua cidade natal, e Jesus foi lá em cada um, né? Deixa eu lembrar para vocês o que eu quero, deixa eu lembrar para vocês. Quantas vezes o Senhor vai ter que nos dar esta palavra, ou no decorrer do ano, vai ter que ministrar uma palavra dessa para nós, quase que direta. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos quem nós somos e para aquilo que nós fomos chamados. E o detalhe, eu digo nas duas proporções: naqueles que não estão mais conseguindo enxergar, que já tem a promessa, tem a direção, e naqueles que já estão vivendo, que pelo fato de viver, muitas vezes param de continuar praticando aquilo que faziam. Então, entenda, existem os dois extremos. Por isso que nós temos que estar o quê? Equilibrados. Ou seja, a presença de Deus tem que nos manter, ou seja, vivos. Por isso que na palavra nos ensina que a cada amanhecer, como era feito no altar, quando era para oferecer o sacrifício, lá no templo, ou até mesmo, no tabernáculo, o que era feito? Todos os dias,
Eram ali várias e várias madeiras sendo colocadas, troncos. E no início do dia, retirava toda a cinza e mais lenha era colocada. Compreenda isso. O fogo tem que se manter, mas ele não pode ser além e não pode apagar. Ele tem que se manter aceso na altura que nós não vamos ficar orgulhosos e não vamos ficar fracos. E a hora que nós entendemos este equilíbrio, que não é, perceba bem, equilíbrio não é ficar no meio. Equilíbrio é ficar no nível que Deus te colocou para levar os outros junto com você. Não é aquele fogo morno, não. Equilíbrio não é morno. Equilíbrio é estar lá, ó, aceso na presença do Pai, com o fogo permanecendo dia após dia em você, para consumir toda a sua vontade e a de Deus permanecer. Então isso tem que se manter. Nós não podemos perder isso. Ah, mas fulano de tal não quis ir. Irmãos, entendam algo. Nós chegamos aqui cedo, nós começamos a orar, o Espírito Santo de Deus falou: não é mais para falar. Dobra o seu joelho e ora. Ponto. Acabou. Deus vai responder o quê? A oração do justo, não é? Ponto final. Porque muitas vezes dá muita conversação. Vem o quê? Os maus costumes. Então não tem mais o que falar. Deus já nos deu a direção. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Muitas vezes nós vamos ter que acertar e ajustar o caminho. Ponto. É o quê? Vão ser o quê? Reuniões estratégicas. É só isso. Mas para permanecer, quem permanece? Quem está de joelho dobrado. E digo por acompanhar e viver diante de alguns ministérios, diante de algumas pessoas. Os ministérios que têm se mantido são os ministérios que, desde a liderança até a pessoa que acabou de chegar, eles são movidos pela oração. Alguns vão orar um pouco, outros vão orar mais, outros vão orar muito mais. Independente, nós não estamos falando da quantidade de tempo, nós estamos falando da intimidade. As pessoas têm que entender que oração é intimidade. Oração não é ficar pedindo. Quem gosta de ficar pedindo é pedinte. Não é pessoa que quer ter intimidade. É a mesma coisa assim, vamos pegar aqui rapidamente. Pega aí, você e seu cônjuge, pensa nisso. Se você ficar toda hora pedindo algo para ele, o que vai acontecer? Deus da glória, né? Pensa, tá? Homem pensa você, mulher pensa você. Que cada um vai pensar de uma forma diferente, né? Imagina toda hora você pedindo para sua mulher. Imagina toda hora você pedindo para seu marido. Chega uma hora que o quê? Ele vai ficar o quê? Mudo. Porque as primeiras vezes ele já falou, ele já atendeu. Depois acabou. Ela, a mesma coisa. Mas você já disse, não é? Você já falou. Está repetindo de novo? Está falando de novo. A mesma coisa. Isso é intimidade? Isso é oração? Não. Oração é o quê? Diálogo. Ah, mas nós temos que clamar e interceder pelos irmãos. Intercessão é outra coisa. Na oração pode ter petição? Pode, lógico. E uma das coisas que nos remete a isso, e o Senhor nos leva ao conhecimento, e nos revela agora, é o quê? Qual foi o papel de Esther? Quando ela foi colocada lá dentro do palácio como rainha. Ela era o quê? Rainha. Ela tinha poder de rainha. Ela tinha as coisas de rainha. Pense. Mas surgiu um decreto do rei que falou que todos os hebreus iriam ser o quê? Exterminados. Qual foi o papel dela? Ela chegou lá desesperada e começou: meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, oh meu rei. Não, o que ela fez? Ela foi orar. Foi jejuar.
pediu para todos estarem juntos, fazendo a mesma coisa. E aí, ela pediu a permissão. De quem? Do rei? Não. De Deus. Senhor, qual é o dia que eu tenho que falar com ele? O que eu tenho que falar com ele? Ela já foi pedindo? Não. Meu rei, gostaria que nós tivéssemos um banquete. Perceba, intimidade não nos leva somente a ficar pedindo. Existe o momento da petição, mas existe o momento de entender qual é o propósito que você está ali orando. Ela orou, ela se apresentou diante do rei, contestou posteriormente aquilo que tinha sido feito. O rei falou: não posso mais fazer nada. Muitas vezes esta é a resposta, acaba sendo a resposta de Deus para nós. Já foi feito. Mas como eu me protejo então? Eu te dou total legalidade para você se defender com todas as armas que eu já te dei. Tremendo, né? E muitas vezes é isso que acontece conosco. Deus já nos deu as armas, Deus já nos deu a proteção. Ah, está vindo o decreto. Ótimo, use o que você tem. Não fique preocupado com aquilo que foi feito. Se posicione do modo que Deus ele fez. Por quê? O decreto vai continuar, mas com o seu posicionamento, a sua vida também vai continuar. E é isso que nós temos que ter a compreensão. Viver os sonhos de Deus. Não é só orar e ficar esperando que ali um vento, alguma coisa venha e caia. Não. É nos prontificar em fazer aquilo que o Senhor nos chamou, com a estratégia e o tempo que Deus nos deu. Quantos de nós, Deus nos dá a promessa, qual a primeira coisa que a gente faz? Ou quase as duas primeiras coisas, né? Ou a gente fala, não consigo, ou eu cheguei e falar, é agora, não é? Então assim, não é? Aí você para o tempo, né? Você deixa o sangue esfriar, você deixa a sua alma ficar controlada, e agora fala aí, Espírito Santo, o que o Senhor quer? Ele vai falar assim, então, começa por aqui, faz isso, caminha assim, o tempo é meu, não é seu, então vai colgando dessa maneira. Por quê? Você vai nutrir o seu coração, você vai continuar com a sua fé, a sua mente vai ficar boa e equilibrada, ou seja, se mantendo na presença, e no decorrer destes dias você vai ver tudo que eu te prometi acontecer. Ponto. Por quê? Porque Deus ele trabalha assim, né? Ele não trabalha na nossa ansiedade, ele trabalha no nosso posicionamento, é diferente. Se Deus chegou e falou, vai, é o momento, acabou, ponto final, vai. Mas se ele falou assim, espera, daí a gente fala assim, não, mas Deus não falou então. Se Deus não falou, isso aí. Ele falou? Sim. Ou quer ficar de joelho? Fica de joelho para ouvir mais um pouco. Aí você fala, com qual certeza? Foi de repente que Neemias saiu do palácio do rei para reedificar. Em algum momento na palavra falou reforma? Não. Reedificar, ou seja, construir novamente. Então o que foi destruído foi arrancado tudo e construído novo. Amém? Tá pegando aí, né? Aleluia. Então é isso aí. Oh, glória. Ele não foi de uma hora para outra. Ele orou. Continuou orando durante meses. Até que seu semblante se, entristeceu. E aí ele falou para o rei. E aí o rei deu a ordem. E mesmo assim ele falou, Senhor, o que eu preciso? E Deus foi falando o que era. E a hora que Deus falou, ele chegou para todos os reis da vizinhança. E todos ajudaram ele. Perceba, o tempo de Deus faz nós sermos vistos por aqueles que não acreditam, mas vão nos ajudar a fazer com que a glória do Senhor seja revelada.
Então perceba isso. Muitas vezes a pessoa não vai estar junto, mas ela vai estar próxima para poder ver tudo que o Senhor prometeu na sua vida acontecer. Por quê? Porque esperamos o tempo dele. Viver os sonhos de Deus e viver debaixo daquilo que Ele tem para nós é isso. É ter a compreensão do que fazer, no tempo que fazer e de que maneira fazer. Ele vai nos dar toda a ferramenta, Ele vai nos dar tudo o que precisamos e vai nos dar o tempo exato. Por quê? Porque se for de qualquer jeito, a própria palavra de Deus diz: se você for começar a construir algo, que você tenha já tudo, para que não fique pela metade e depois todos vão falar de você. Então, se o Senhor falou, Ele dá o início, Ele dá o meio e Ele nos dá o fim. Compreenda isso. Viver os sonhos de Deus é muito além da nossa compreensão. É mergulhar naquilo que o Senhor quer para nós e naquilo que Ele entregou por completo para nós. Os sonhos de Deus, eles são vividos somente por aqueles que querem consagrar tudo. E eu quero fazer essa pergunta para nós. Por que para nós? Para todos. Os que estão nos assistindo, as pessoas que estão presentes. Vou fazer esta pergunta: você consagrou tudo ao Senhor? É uma pergunta um pouco difícil da gente responder, né? Porque a gente começa a analisar pensamentos, começa a analisar emoções e começa a analisar espiritualmente quem somos. Começa a enxergar chamado, começa a enxergar missão, propósito, objetivos, metas e principalmente tudo que nós já fizemos. Pense sobre isso. Te dá um minutinho para você pensar sobre isso, amém? Não vai ser bem um minuto, acho que vai ser menos. Vai ser alguns segundos para você pensar sobre isso. Mas nesse momento que você está pensando, eu quero que você reflita sobre algo. Pense sobre todos os sonhos que Deus te deu. Entenda, não são os seus sonhos de criança, não são os seus sonhos depois que você virou um adolescente, um jovem, não os sonhos que você virou um adulto, os sonhos que Deus te deu a partir do momento que você abriu a sua boca e confessou Jesus como Senhor e Salvador. Porque aqueles já foram, era da estrutura velha. Eu estou falando dos sonhos novos, os sonhos que Deus Ele te deu. Pense. Reflita sobre isso agora. Por que eu não cheguei a viver isso? De que maneira eu estava, como eu estava? Quais foram as verdades que eu acreditei, que não permitiram eu viver os sonhos de Deus na proporção que Ele me entregou? E agora eu quero que você pense na sua conversão. Você entregou tudo ou só entregou parcialmente? Como assim? Você entregou 99%, mas aquele 1%, aquele de repente falar, julgar, dizer, ainda não foi entregue, ou para alguns até duvidar, ou para outros que uma nova vida seria diante de uma nova estrutura, mas não houve o entendimento que essa estrutura é espiritual e não física, e que nós não esperamos o amor de ninguém, porque nós recebemos um amor que é incondicional. O Senhor diz para nós amarmos como Ele nos amou, mas se nós não conseguimos sentir o amor dele, como nós vamos amar?
Então, viver os sonhos de Deus, ele está debaixo desse princípio. Eu quero que nessa hora, exatamente nesse momento, eu não sei como você está aí ou o que o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre você. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Oh, Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Deixa ele te mostrar, como foi dito na palavra, há alguma motivação da carne, joga ela fora. Ele não quer reforma, ele quer tudo novo. Oh, Santo, compreenda isso. Nossa vida espiritual, ela está firmada neste fundamento. A presença de Deus, este poder que está sendo revelado aqui neste lugar. Oh, Santo, obrigado, Jesus. Ele revela a profundidade daquilo que nós queremos viver, mas também a profundidade da nossa entrega. Oh, Santo, Santo, Santo. Pai, nesta hora, Senhor, nos colocamos diante do Seu altar. Estamos nós aqui reunidos diante da Tua face, diante da Tua presença, te pedindo perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão muitas vezes, sim, por ainda ter lampejos de religiosidade, de querer acreditar que as coisas são feitas conforme a nossa vontade, mas é o contrário, é a Sua vontade pela nossa atitude e pela nossa ação, porque nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós agora, e esta vida que nós vivemos pela fé. Então toma-nos, Senhor, e ensina-nos. Pedimos perdão por palavras, por indagações, pedimos perdão, Senhor, mas nós queremos ver os Teus filhos sendo restaurados, renovados e reavivados por Ti. Comece por nós, Senhor, para que na proporção daqueles que estiverem chegando, Pai, para cuidar-nos, também tenham esta mesma revelação e possam cuidar daqueles que estarão vindo, porque esta é a verdade. Nós só começamos a entender algo em nossa vida quando nós começamos a cuidar daqueles que necessitam ser ministrados por esta verdade. Leva-nos, Pai, nesta dimensão, leva-nos a viver nesta profundidade e neste nível diante de Ti, porque nós não estamos falando simplesmente, Pai, de qualquer evangelho, nós estamos falando do evangelho, Pai, que muda, que transforma, que faz as coisas velhas se tornarem novas, que nos tirou das trevas e nos levou para a luz, que fez, Pai, com que pessoas que outrora tinham pensamentos somente de morte, destruição e vingança se tornassem servos, Pai, servos de mansidão, servos de amor, servos, Pai, de renúncia e de serviço. Aqueles que outrora, Pai, gostavam de ser servidos começaram a ser mordomos. Oh, isso é maravilhoso. Como o Senhor nos ensinou, Jesus, que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir. E é isso, Pai, que possamos ter um entendimento, entrar, Pai, nesta dimensão, entrar, Pai, deste modo diante de Ti, a ponto que todos sejam impactados pela presença da Sua glória, e não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo. Obrigado, Jesus. Que
possamos viver os teus sonhos. Que possamos viver os teus sonhos. Que possamos viver os teus sonhos na proporção que o Senhor preparou para cada um de nós. Que este ministério viva os teus sonhos na proporção que o Senhor preparou. Que o teu bálsamo venha e a sua glória venha. Que tudo seja conforme aquilo que o Senhor preparou para este tempo, sem impedimentos, sem barreiras, sem nenhum tipo de intromissão. Que tudo caia por terra em nome de Jesus e que sua glória seja revelada e manifesta. Obrigado, Senhor. Que a sua bênção seja sobre a vida de cada um dos teus filhos e que eles recebam tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida deles nesta hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Você entendeu essa entrega? Amém? Então viva os sonhos de Deus na sua vida. Viva os sonhos de Deus na sua vida. Viva. Não tenha mais medo de fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Compreenda, a palavra pode ser dura, mas quem está no Senhor não existe palavra dura. Existe o quê? Só o ajuste para nós continuarmos. Amém? Glória a Deus. Então receba essa palavra no teu coração, no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, para a honra e glória do Senhor, né? Hoje é dia 26. Então falta o quê? 5 dias. 26, 27, 8, 9, 30, 31, isso. 5 dias. 5 dias para encerrarmos outubro. E eu quero fazer um pedido para vocês. Isso é muito sério. É que muitos não percebem, muitos ainda estão até entrando nessa pegada desse negócio. E eles não estão compreendendo que esta, aspas, festa não é festa do dia 31. Isso é uma consagração que abre legalidades sobre a vida das pessoas e eles estão brincando com isso, achando que isso aí é normal, é natural e na verdade não é. Isso são consagrações, oferendas e ofertas feitas para que exatamente o inimigo entre em cada vida, em cada casa, em cada região. Compreenda, tá? Que era feito esse negócio de entrega de bala, esses negócios são legalidades abertas em todas as casas que recebem. Isso é espiritual, isso não é natural. Então nesta semana, eu não sei como vocês estão ou como vocês podem, pelo menos tire um tempo de jejum. Você não vai, entenda bem, você não vai expulsar isso. Você vai pedir para não chegar na casa das pessoas que estão fracas e necessitadas. Você vai pedir para que não chegue nessas pessoas que estão frustradas por algo, porque se houver mais uma legalidade para elas darem, elas se afastam completamente dos caminhos do Senhor e não voltam mais. Então, cuidado com isso. Cuidado dentro da empresa. Cuidado dentro dos negócios. Cuidado até com aquilo que você vai receber de algum amigo. Pode ser inocente, mas se foi consagrado, não é mais inocente. Então perceba isso daí. Nós estamos em guerra e a guerra espiritual está grande. E só está para quem está tendo entendimento, tá? Para quem não está, tá tudo bem. É festa, é alegria e é vambora que tá tudo excelente. Então, quero falar isso para vocês. Terça-feira nós teremos nossa oração. Aí a gente fica para poder confirmar se vai ser aqui ou se vai ser lá, né? Aí a gente vê direitinho lá. Vamos lá. Então, terça e quinta é lá. Pronto, já foi, acabou, já, né? Fica mais fácil assim. Então, terça e quinta lá no Josafá
né? Terça e quinta lá, e de domingo, por enquanto, aqui até o Senhor nos preparar o lugar, né? Então é isso. Então vamos deixar na dispensação do Senhor aquele negócio, sem pressa, mas sempre com estratégia e busca, né? Assim, a pressa, ou a falta da pressa, ou sem pressa, continue fazendo. É assim, tá? É isso. Ou seja, mas por quê? Entenda, muitas vezes nós estamos cansados, porque nós não estamos tendo o nosso tempo de descanso no Senhor. Isso é importante. O descanso nele é importante. A gente pensa que o descanso é nosso tempo de oração e de guerra que a gente está tendo. Não, isso não é descanso. Isso é guerra. O nosso descanso é quando você se atenta para aquele período que o Senhor fala assim: eu preciso de você para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus. Porque daí eu estou cuidando de você. Isso é importante. Eu preciso sentar à mesa com vocês. Isso é importante. Então isso que é bom. Porque muitas vezes a gente quer acelerar algo que Deus fala assim: para. Olha o que está acontecendo primeiro. Olhou? Viu? Então, o que você tem que fazer primeiro? É isso. Então cuida disso aqui. Porque o Senhor, Ele quer isso. Quando Ele fala, faça, vai lá e faz. Porque Ele está sendo literal conosco, amém? É isso aí, né? Então assim, faz, porque assim, terminou, acabou, já é. Vai ser assim. Está sendo assim. Então, só faça. Só obedeça. E deixe o resultado com Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos estar encerrando o culto desta noite. Eu já vou chamar aqui, né? Aleluia, vem aqui, Jesus, a orar. Aleluia, né? Glória a Deus. Pensou que ia escapar? Não vai. Aleluia. Então já apresenta os dízimos, as ofertas. Apresenta já esta semana. E, interessante, domingo que vem já é ceia, né? Domingo que vem é ceia. Amém? Já apresenta aí a semana, apresenta a vida dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Pai Deus, nessa noite, papai, quero apresentar a Ti, Senhor Deus, todas as ofertas, todas as primícias, Senhor, trazidas em Tua casa, papai, apresentando a Ti também essa semana, Pai, no qual se inicia hoje, Deus, em nome de Jesus, apresentando também a terça-feira, a quinta-feira, Deus, dia de discipulado, Senhor, e o próximo culto, Pai, em nome de Jesus, que vai ser ceia, que nós vamos comer o pão, tomar o vinho na Tua presença. Pai, Deus, nessa noite, apresento, papai, a minha casa, a vida da minha esposa, meus filhos, minhas noras, minhas netas. Apresentamos, Deus, a casa, Deus, a vida do pastor Leandro, sua esposa Elisângela, seus filhos, em nome de Jesus, que eles possam, Deus, ter ótima semana na Tua presença, papai, que o Espírito Santo de Deus cubra com o manto sagrado, papai, apresentando a Deus a vida do Adilson, papai, da sua esposa Jaqueline, da sua filha Ana Júlia, toda a sua casa, todas as suas parentelas, papai, que nesse tempo o Senhor faça algo novo sobre a vida dela, papai, em nome de Jesus, da paz, tranquilidade, Deus, que durante a semana, papai, ela não venha ter nenhum tipo de estresse, papai. Sabemos que é difícil, Senhor, mas o Senhor faz, o Senhor capacita. Guarda a vida da Tua serva, Pai, nesse tempo de gestação. Em nome de Jesus, apresentamos também a vida do Renan, papai, da sua esposa, Deus, a vida da sua filha Melissa, Deus, em nome de Jesus, guarda eles, papai, a vida Deus, do Beto, papai, da irmã Cara, Deus, a vida dos seus filhos, proteja a vida dele, papai, guarda, Senhor, que ele possa, Deus,
ter um ótimo retorno, Pai, na Tua presença. Oh Deus, que esse tempo de descanso, que esse tempo, Deus, com seus irmãos, com sua família, Papai, que ele volta, Deus, renovado, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus grande, nós te adoramos, agradecemos a Ti também por essa palavra, Deus, nessa noite, porque Tu és um Deus que faz, Tu és um Deus que capacita, Papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Chegamos mais no final aí. Oh Deus, Tu és grande. Pai, oh Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, oh Papai, que a consolação do Espírito Santo seja com todos e agora, para todos, diga sempre amém. Glória a Deus.